graças a Deus, né? Aprove o Senhor mais uma vez estarmos aqui para estudarmos, como já foi falado aqui, né? Através do irmão Luciano, estamos nos aperfeiçoando no Senhor. Esse aperfeiçoamento, esse amadurecimento é o que o Senhor quer de nós, né? E como nós falamos também na semana passada, nós na semana passada falamos então sobre a igreja de Corinto que estava vivendo, né, esse período onde foi necessário a carta de Paulo para estar, eu falo aqui, exortando a igreja no quesito de maturidade. Uma igreja que precisava ainda amadurecer, uma igreja que precisava estar, né, alcançando uma estatura melhor, mas Paulo falava para eles que ele estava vendo como crianças, como alguém que precisava de leite ainda, sendo que já era possível, né, por esse tempo, estarem ministrando um alimento mais sólido. Então, através dessa atitude da igreja, não vamos falar aqui da meninice que eles levavam, de estarem fazendo divisões entre si, e essas divisões sobre as pessoas às quais estavam servindo, ou aqueles que estavam à frente, né? Então, Paulo chegou e abriu o ministério, Apolo, que passou, foi um cooperador também na obra do Senhor, naquele lugar, Pedro também, que era um desses que eles estavam fazendo esses grupinhos. E aí foi necessário então essa exortação. E o Senhor, irmãos, tem também nos dado a oportunidade de estar crescendo como igreja, agora a igreja contemporânea, de vermos aqueles exemplos, né, passados, para que não venhamos a fazer os mesmos. Então, como a gente sempre fala, a Bíblia é o nosso manual. Então, está no manual as coisas que se deve fazer e também as coisas que não se deve fazer. Por isso a Bíblia é tão rica, tão poderosa, ela é inerrante. A palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de transformar cada um que busca na sua palavra. Então, que o Senhor, através da sua palavra, continue nos dando sabedoria, para que possamos então entender a vontade, o propósito do Senhor, e também ver através dos exemplos dos nossos irmãos lá antepassados, daquilo que nós devemos fazer e não o que não devemos fazer. Então, que o Senhor nos dê graça, através do Espírito Santo, para estar compreendendo a sua palavra em nome de Jesus. Amém? Nós falamos também, irmãos, sobre o homem de Deus, o servo do Senhor, estar caminhando, e aqui não conforme a carne, mas também nós entendemos que o Senhor quer que nós andemos em Espírito. O Senhor quer dar a nós a oportunidade de estar amadurecendo a cada um através de experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Porque como Jesus veio nessa terra, operou milagres tremendos, os apóstolos estiveram junto com ele durante 3 anos vendo esses milagres, mas foi necessário algo diferente para os apóstolos, para que eles pudessem alavancar na sua caminhada com Deus. Irmãos, e esse processo, o próprio Jesus já está falando, vocês vão ficar, vocês vão buscar, para que do alto venha sobre vós o Espírito Santo, e Ele vos dará poder para estar fazendo as obras que eu fiz, as mesmas obras e também maiores. Vocês receberão, porque é uma promessa. Então Joel, um profeta do Senhor, já havia profetizado isso, e o próprio Jesus mencionou sobre isso, e aqui Lucas, né, no livro de Atos também menciona desta profecia. Irmãos, se é profecia, se é promessa de Deus, vai se cumprir. Então, creia na sua vida, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ele está disponível para cada um de nós. O que falta para nós, irmãos? Buscá-lo. Buscá-lo. Como a igreja de Deus, aqui a gente vê a igreja primitiva, a igreja mencionada lá em Atos, eles buscavam, unânimes, no templo, em oração, de repente, veio sobre eles. Quando Paulo, e Pedro começam a estar evangelizando e pregando,
também é dado a eles, né? Essa unção de estarem orando e o Espírito Santo vem sobre eles. Tanto é que numa ocasião foi orado, né? Na casa de um centurião, veio o Espírito Santo sobre eles antes de que fossem batizados. Eles foram batizados no Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. Irmãos, então isso é tremendo. E o Senhor quer isso para nós. Então, que possamos buscar esta capacitação no Senhor. Eu quero agora, irmãos, continuar com vocês também no capítulo 3, a partir do verso 10. Verso 10 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor, se todos acharam? Amém? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como se através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Senhor, obrigado, Pai, pois o Senhor já tem falado conosco nesta noite. Obrigado, Senhor, pois a Tua presença é real aqui, Senhor. Obrigado, pois o Teu Santo Espírito já está atuando, Pai, em nosso meio, em nossas vidas. E obrigado, pois a Tua palavra, Pai, que estamos lendo, Senhor, que faça mesmo, Senhor, diferença em cada um. Que o Senhor nos dê discernimento e nos dê, Senhor, oportunidade de estar colocando em prática os ensinamentos através da Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aqui nós temos o apóstolo Paulo falando aqui então de uma outra analogia, né? E essa analogia agora é sobre um edifício, sobre um prédio, sobre uma edificação. Então, como creio que muitos aqui que já viram as obras, alguns trabalham em obras, então para se construir um prédio é necessário então fazer a fundação. É necessário cavar buraco para que naqueles buracos coloque-se então, que nós no Brasil, vou falar os nomes do Brasil, que aqui eu creio que tem alguns nomes diferentes, então é o que eu conheço, as sapatas, né? Então a sapata é feito então um buraco grande no chão, abaixo do nível, né, da terra. Então é aberto aquele buraco maior, colocar então algumas estacas mais profundas, feito alguns furos, né, no prédio. Então esse aqui feito muitos furos, dentro desses furos ferro e concreto. Depois disso vem a sapata, em cima desses furos foi colocado concreto e ferro, aí mais outra, como se fosse uma laje grande, e aí mais aço, mais concreto, para depois vir então a fundação, as vigas, as colunas, para daí então levantar o prédio. Então há muita coisa dentro da terra que nós não vemos. Irmãos, quando nós falamos em edificação, e aqui falando sobre firme fundamento, Paulo está fazendo então essa analogia, para construir alguém ser um homem, um varão, ou uma varoa, uma mulher de Deus, é necessário fundamentação. É necessário fundamento sólido. É necessário que, e aqui falando sobre fundamento e sobre quem constrói sobre o fundamento, então nós estamos vendo então aqui que o Senhor, Ele quer mostrar a nós que esses fundamentos que nós estamos caminhando, e aqui a gente pode usar a própria palavra
os princípios da palavra de Deus, sendo esses fundamentos, se eu não observo, irmão, eu não vou ter uma construção, eu não vou ter a minha vida solidificada. Outra coisa mais importante ainda, irmãos, quando Paulo está mencionando aqui sobre esses fundamentos, falar sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular. Então, a palavra de Deus, lá em Salmo 118, 23, fala sobre isso. Mateus 21, 42, fala também sobre isso. Ele foi rejeitado pelos construtores, mas escolhido por Deus para ser o quê? A pedra fundamental. Nós vemos em Jesus Cristo este fundamento. Então, como todo prédio tem um alicerce, é necessário então entender que Jesus Cristo é o alicerce principal da igreja. É o alicerce principal do corpo de Cristo. Amém. Porque sobre Jesus Cristo serão então colocados esses fundamentos. Vierem então os apóstolos e for falar do amor de Deus, dos princípios da palavra de Deus, as leis que nós conhecemos, as ordenanças que nós conhecemos, irmãos, são esses fundamentos. Agora, se vem alguém para lançar outro fundamento que não for segundo a palavra, é heresia. Se não for segundo as leis, os mandamentos, as ordenanças do Senhor, os princípios que Ele tem nos dado, estão fora disso. E o dia, aqui diz a palavra, o dia é o dia de Cristo, o dia em que todos serão julgados. Então vem alguém e fala, olha, Jesus é a pedra angular, sim, está certo, mas eu falo bonito, eu tenho então uma oratória boa, eu tenho uma eloquência boa, eu consigo então falar muita coisa, eu tenho muita ciência deste mundo, para eu conseguir então falar com as pessoas gostam daquilo que eu falo, então eu sou importante. Jesus é importante, mas eu também, meu nome tem que ficar evidenciado. Irmãos, tem gente fazendo isso. Existem ministérios sendo fundados fora do fundamento principal que é Cristo, em si mesmo. E aqui a igreja de Corinto está sendo exortada por causa disso. Homens de Deus que estiveram após Paulo, após Jesus, aqui Jesus morreu, depois veio Paulo, e depois outros discípulos do Senhor estiveram à frente desse ministério, a igreja de Corinto, e o povo estava idolatrando pessoas, o povo estava idolatrando o homem em si, estavam buscando com que aqueles homens fossem os seus ídolos, sendo que eles mesmos não estavam querendo isso. A palavra não menciona que Paulo, que Pedro, que Apolo estavam querendo glória para si. A palavra não fala nada sobre isso. Era o povo buscando, falando, olha, meu grupinho é desse, meu grupinho é aquele, meu grupinho é daquele que tem um jeito diferente de estar pregando. E Paulo falou, para de meninice, gente. Para de criancice. Pois vocês são servos de Deus, vocês estão ouvindo a palavra de Deus, é algo importante. Irmãos, quando a gente fala de um prédio, vamos falar aqui como exemplo esse prédio. Os construtores, os engenheiros, planejaram toda essa edificação, os cálculos de quanto de material ia se usar, de quantas colunas foram precisas, quantas sapatas, para que fosse feito algo que suportasse o peso de toda essa edificação, vários andares, mas também algo que eles calculavam era a questão do tempo, a durabilidade dessa obra. Quando a gente faz, irmãos, é bom, Jesus Cristo sempre usou exemplos da vida cotidiana para explicar algo de peso espiritual. Então nós sempre vamos estar mencionando e tentando falar da palavra de Deus, não colocando nada além, mas como Jesus fez. Estamos fazendo essas analogias. Aqui Paulo fazendo essa também analogia. Quando então os engenheiros programam e fazem então esses cálculos,
eles vão procurar entender, definir quanto tempo pode durar essa obra. E vários anos, e décadas, e às vezes séculos, né? Quantas edificações aí, quantos castelos, né? Nós temos visto aí durante séculos, e mais séculos. E agora, quando se fala da edificação, a Igreja de Cristo, irmãos, a Igreja de Cristo não é calculada em séculos. A Igreja de Cristo é para sempre. É para sempre. Sabe por que é para sempre, irmão? Quando é fundado no firme fundamento que é Jesus Cristo, este que conhece ao Senhor, ele vai ter um dia com o Senhor para todos sempre. Por isso que é para sempre. Se é fundamentado na rocha que é Jesus Cristo, nós vamos permanecer para sempre. Amém, Jesus. Glória ao Senhor. Irmãos, se a gente pode falar de algo diante de Deus, desses fundamentos, e esta exortação, né, que anteriormente Paulo fala aqui nos versículos 8, né, e 9, porque o que planta, o que rega, falando sobre plantação, e agora ele fala sobre a construção, ele fala da mesma forma. No versículo 11 fala assim: porque ninguém pode lançar um fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, aqui, irmãos, pedras preciosas, a tradução melhor para isso não é uma esmeralda ou uma jade ou outra, essas pedras, né, de decoração. Aqui, essas pedras preciosas, no original, a tradução mais para nós seria mármore, seria pedras mesmo para construção, porque aqui está se falando de fundamento, né? Então, ouro, prata e pedras, né? Pedras boas para se construção, que são duráveis. Quando chegar o fogo, o que vai acontecer, irmãos? O fogo não vai fazer quase nada, né? Imagine a gente entendendo do fogo e do ouro. O ouro, né, quando é chegado ao fogo e aí por muito tempo, o que vai acontecer com o ouro? Ele vai ser purificado. Ele vai sair as impurezas. Quanto mais fogo, mais impureza vai sair, vai ficar mais puro. Na prata, da mesma forma, o fogo vai fazer isso. O fogo numa pedra, numa rocha preciosa, né, no mármore, no granito, nessas rochas bonitas que a gente vê nas construções, né? O fogo não vai fazer muita coisa ali. Então, se é fundamentado, se esses fundamentos, que são nós, irmãos, servos de Deus, trazendo a sua palavra, trazendo quando Paulo, Apolo e aí tantos outros servos do Senhor estiveram lançando esses fundamentos, olha, Jesus Cristo, vá, conheça Jesus Cristo, esteja mesmo com... Irmãos, olha só que interessante, Paulo falando: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso não é um sólido fundamento? Isso não é um exemplo de um homem sendo pecador, sendo este mesmo que falava: olha, aquilo que eu não queria fazer, eu acabo fazendo, e aquilo que eu deveria fazer, eu não faço. Mas ele continuou firme na caminhada. E a importância desse fundamento, Paulo, para a igreja, Paulo foi um fundamento para a igreja, sobre a pedra angular. Entenda, Jesus Cristo. Então, os fundamentos que estão sobre a pedra angular, aquela que foi rejeitada, mas para Deus, essa fundamental, esses fundamentos sólidos vão ter uma edificação sólida. Vão estar crescendo, vão estar subindo para a glória de Deus. Porém, irmãos, existem outros elementos que são utilizados para fazer fundamento. E aqui é falar então sobre mais 3 elementos, que são madeira, feno e palha. O que vai acontecer, irmãos? No versículo 13: manifesta se tornará a obra de cada um.
falar para você e para mim, irmãos. Nós estamos sendo diante de Deus também esses fundamentos. Você é exemplo para outras vidas. O que você está fazendo está sendo testemunha de Cristo aqui nessa terra. Esses dias eu estava falando com os homens, né? Então, um homem, né, está lá na partida de futebol, está lá jogando futebol com seus amigos, todos crentes, e aí este irmão, que é testemunha de Jesus Cristo, está lá rodeado de outras que não são testemunhas de Cristo, estão longe do Senhor, mas estão vendo o seu exemplo, e aí soltam um palavrão. Levou lá na canela, levou no tornozelo, daqui a pouco solta o palavrão, começa a xingar, começa a entrar em vias de fato com alguém. Irmão, isso é fundamento de alguém que é testemunha de Cristo? Não é. Nós estamos sendo chamados a sermos estes fundamentos do Senhor. Aqueles primeiros 3 elementos. Agora os outros elementos, irmãos, são pessoas aos quais o fogo vai provar. Se você foi chamado para ser sal dessa terra e luz desse mundo, o Senhor tem te chamado para fazer diferença, de ser testemunha, de ser alguém que anuncia a vinda do Senhor, de que anuncia o reino dos céus aqui nessa terra, para que um dia essa terra conheça o Senhor e viva eternamente com Ele. Irmãos, foram colocados os fundamentos, a pedra, os fundamentos. Você e eu só continuamos sendo esses fundamentos. A igreja de Cristo continua crescendo, porque vai vir vendaval, vai vir tempestade, vai vir chuva forte, e conforme a parábola que Jesus conta, né, da casa que é construída sobre a rocha e a casa que é construída sobre a areia, então vai vir esses intempéries, e a casa que foi construída sobre a rocha, Cristo Jesus, vai permanecer. A casa que foi construída sobre a areia, o que vai acontecer? Não vai permanecer. O dia de Cristo, aqui como fala no versículo 13, né? O dia de Cristo vai provar. Irmãos, entenda, provação não é algo ruim para nós. Provação é algo para o crescimento nosso. Porque quando nós chegarmos diante de Deus, nós vamos estar sendo aprovados. A prova serve para quê? Para que sejamos aprovados. Vamos ver isso? É um versículo que eu gosto muito, Tiago 1,12. Epístola de Tiago 1,12. Vocês já viram falar já algumas vezes aqui, eu quero mencionar de novo, pois o dia de Cristo, irmãos, vai acontecer. O dia de Cristo virá. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança o quê? A aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. O texto continua, irmãos, falando sobre tipo de tentação, ou tipo de provação que pode vir sobre nós. Pois Deus não prova ninguém, Deus não tenta ninguém. Mas a provação que vem para nós são situações onde nós estamos sendo aperfeiçoados no Senhor. Olha, vamos falar aqui sobre Jó. Jó devia algo para Deus? Jó não estava devendo para ninguém. Jó, inclusive, ele fazia sacrifícios em favor de seus filhos. Ele pegava o holocausto e fazia, vai porventura que meus filhos estão em pecado. Ele fazia sacrifício em favor de seus filhos. Porém, o inimigo, Satanás, esteve com uma reunião lá nos céus, e Deus falou: para onde você vem? Eu vou de a terra. Olha, você está vendo Jó? Ele é íntegro, ele é meu servo. E aí Satanás falou para ele: olha, ele só é teu servo, ele só te serve, ele só é íntegro porque o Senhor tem dado tudo a ele.
Então ele tem riquezas, ele tem bens, tem muitos filhos. Então o Senhor tem dado tudo a ele. E agora? O Senhor, né, diante do inimigo, o inimigo falou: olha, eu vou tirar aquilo, Deus permitiu, né? Olha, vou tirar aquilo que ele tem. E foi tirando, e foi tirando. Irmãos, ali foi prova em cima de prova. Todos conhecem a história de Jó. A aprovação veio para ele e veio feroz. O inimigo veio contra ele e veio feroz. A ponto da própria família, seus filhos todos morrerem. Todos os seus bens ele perdeu. A saúde física também. Deus só não deixou Satanás tocar na sua alma. Porém, aquele homem permaneceu. E assim, irmãos, o dia do Senhor virá. E a prova virá. E diante do Senhor, quando nós chegarmos diante daquele julgamento, quando fala o dia, aqui em maiúsculo, vai ser o dia que seremos julgados. E aquele dia, irmãos, vai ser tão bom, tão bom. Por quê? Você e eu, quando buscamos o Senhor, temos essa convicção: Deus, obrigado porque o Senhor me alcançou, estou honrando o Senhor, estou agora deste trabalho, né, desta obra, e aqui eu vou usar uma palavrinha, né, somos colaboradores daquele que edificou, aquele que construiu o mundo todo. Imagine, né, um homem, depois da construção daquele edifício, a inauguração daquele edifício, a equipe que fez, os engenheiros, né, toda aquela festa, eu fiz, eu construí. Teve muitos colaboradores, muitos trabalhadores, né, de um simples prédio. Agora imagine, irmãos, somos eu e você colaboradores daquele que construiu céus e terra e tudo que neles há. E um dia estaremos prestando conta ao Criador. E um dia estaremos prestando conta àquele que edificou e àquele que lançou a pedra angular para que a sua igreja fosse fundamentada nele. E nós, como esses, vamos falar aqui, andares, né? Nesta grande edificação que está crescendo para o Senhor, um dia estaremos diante dele. Irmãos, essa comparação, essa analogia é tão boa, é tão bom. E agora aqui Paulo falando destes que estiveram, né, sendo os colaboradores, né, dessa grande edificação. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Então vai vir a prova, vai vir o fogo, vai ser provado aquilo que nós construímos, aquilo que nós sobre a rocha edificamos, até mesmo, irmãos, sobre nossas vidas. Você e eu diante do Senhor estaremos prestando contas pessoais, não daquilo que eu fiz somente, mas de quem eu sou, de quem eu fui diante de Deus. Vai ser só eu e você, vai ter um momento, vai ser só eu e você diante do Senhor. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, como diz lá em Eclesiastes, né? Então, que toda obra, tudo aquilo que nós fizemos, nós prestaremos conta diante do Senhor. Tudo, irmãos. Quer sejam boas obras, quer sejam más, estaremos prestando conta. Então, graças a Deus, porque Ele tem nos dado a Sua palavra para conhecermos, para estarmos buscando entender o propósito de Deus para nós e que possamos ser edificados sobre esta rocha. E aí, irmãos, um dia vai ter o galardão para tudo isso. E agora, verso 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. Então aqui a gente vê a mão de misericórdia do Senhor. E aqui Paulo sendo mesmo inspirado por Deus, irmãos. Aqui está falando de um peso espiritual para toda a humanidade nesse quesito. Se a obra de alguém se queimar, né, e Deus mesmo assim, vendo o coração daquele que não
fez uma obra conforme o Senhor queria, mas teve íntegro o seu coração, ele fala assim: esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Essa comparação aqui, como que através do fogo, irmãos, imagine um incêndio grande. Imagine uma casa de madeira, né, pegando fogo, e tudo ardendo, e você preso lá. E preso lá, não consegue sair. E aquela fumaça, aquele fogo, daqui a pouco o fogo começa a sapecar a tua roupa, começa a queimar. Você sofre queimaduras, e queimaduras graves. No segundo tempo, os 45 segundos tempo, vai lá o bombeiro, te arranca e tira de lá. Irmãos, vai sofrer dano. Irmãos, vai sofrer, mas será salvo. Por quê, irmãos? Essa prova, né? Todavia, como que através do fogo, o fogo vai ser para isso. Nós não estamos falando aqui de um fogo, né, que bonitinho lá, não, um fogo que faz aquela fogueira bonita, não, irmãos, é um fogo que queima, um fogo que consome. Não é aquele fogo que Moisés viu, né, na sarça ardente lá, não é aquele fogo, não. É um fogo consumidor, que consome, que vira cinza, que destrói. E esse fogo, aquele que não estiver, né, buscando, fazendo a vontade do Senhor como deve, o Senhor, né, e o coração dele, ainda assim for achado íntegro, vai ser salvo, mas com muita dificuldade. Amém por isso. Amém por isso. Mas nós não queremos isso, irmãos. Ou quem quer passar por essa prova e chegar chamuscado no céu? Eu não quero, não. Irmãos, queremos mesmo ter uma vida diante de Deus, como este que serve ao Senhor com excelência. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre essa questão de servo, comparando então estes, né, que a igreja estava fazendo os grupinhos, né? Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa mesma menção, irmãos, eu queria ver com vocês lá em 1 Coríntios 6, no verso 19. 1 Coríntios 6, 19. Deixa eu ver se é isso. Eu estava vendo aqui, mas eu não anotei. 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que sois vós mesmos, não sois de vós mesmos? Irmãos, aqui falando sobre nós, servos de Deus, nessa edificação que é Cristo Jesus, e eu e você sendo este santuário. Porque ele fala da carne, né, andar na carne, mas fala também andar no Espírito. E aqui ele está falando do nosso santuário. Sois morada do Espírito Santo. Quando Jesus foi aos céus, deixou o Espírito Santo, ele falou: não vou deixar vocês órfãos, mas vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, não está nos ares. O Espírito Santo está em nós, dentro de nós. Somos esse santuário. Assim como houve lá os templos, né, que foram construídos, e Deus não habitava nesses templos, Ele se manifestava apenas nesses templos. Esses templos agora, vamos falar aqui de maneira espiritual, não existem mais. Então o templo físico, para que Deus manifeste a sua presença, não existe mais. Foi na época dos judeus, né? Antes de Jesus Cristo. Pois quando Jesus Cristo veio, foi mencionado sobre o templo. Ele falou: olha, vai ser destruído. Mas foram mais de 30 anos ou 40 anos que foi gasto para construir. Em 3 dias vai cair. Só que ele não estava falando a queda física do edifício, não. Ele estava falando Ele, Jesus Cristo. Ele foi morto. E quando Ele ressuscitou, Ele criou nova habitação. Irmãos, olha só. Jesus Cristo inaugurou um novo tempo para a humanidade, aonde não precisava mais de elementos físicos,
não precisava mais de uma arca, não precisava mais de propiciatório, né, que é a tampa sobre a arca, aqueles elementos nada, não precisa mais esse simbolismo, pois Deus mudou, Deus transformou, para que houvesse então comunhão plena do homem para com Deus, e não apenas dos judeus, não apenas do povo de Israel, mas agora os gentios, agora é universal. Então foi necessário essa mudança, e o judeu não aceita isso, o judeu radical não aceita essa mudança do próprio Deus. Imagine só, eu não quero mais. Se Deus mudou essas regrinhas aí, agora eu não quero mais. Irmãos, a gente não pode fazer isso. Deus é soberano na sua vontade em tudo. Se Ele quis mandar o seu Filho para representar a sua presença aqui nessa terra, para resgatar o homem do pecado, da justiça, do juízo, para que Ele, sendo testemunha e sendo este falando do próprio Deus aqui nessa terra, e aí Ele se fazendo sacrifício uma vez por todas, e agora não precisa mais sacrifício, o sangue dele sendo derramado agora serve para a purificação de cada um de nós. E quando Ele foi aos céus, Ele falou: agora eu vou deixar a outra parte da Trindade, o Espírito Santo. Vai ficar onde, irmãos? Não é mais dentro da igreja, irmãos. Nós falamos aqui, igreja, local santo. Local santo, sim. Não é santo de santificado, é separado. Local separado para que a igreja do Senhor possa adorar aqui. Saiu todo mundo aqui, irmãos? Isso aqui não é igreja, é apenas uma edificação, uma casa. A casa, a morada do Espírito Santo. Eu e você. Fala assim: eu sou morada do Espírito Santo. Devo cuidar dessa morada. Agora a pergunta é: você tem cuidado dessa morada? E aí tem base, irmão, para muita coisa. E quando se fala carne, corpo físico da morada do Espírito Santo. Então é outro assunto para a gente falar uma outra vez. Amém? Então continuando. Mas agora, vamos ali. Irmãos, então o último versículo aqui, eu quero ainda falar outra parte. Mas não, de novo Jesus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Quando Paulo está falando sobre esta parte, irmãos, ele está falando agora, santuário da morada de Deus, está falando da igreja do Senhor. A igreja de Deus, o povo, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, esse povo adquirido do Senhor. Quando a igreja do Senhor é atacada, irmãos, eu vou falar aqui, um termo meu: nosso Deus tem ciúme da sua igreja. O nosso Deus tem ciúme da sua igreja. Tanto é que quando fala-se sobre o povo de Israel, que também era o povo escolhido de Deus, interessante, irmãos, essa mesma menção está lá em Êxodo e também está em 2 Coríntios, falando dessa nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Está falando de Israel, e depois o Senhor, através de Pedro, fala sobre a igreja dele, os cristãos. Esta igreja, quando ela é atacada ou quando ela sofre essas perseguições, o próprio Deus, Ele age. O próprio Deus intervém, dando livramento quando Ele aprove, Ele dá livramento, mas também pesando a mão quando Ele quer. Quando a nação de Israel busca o Senhor e ora a Deus, naquele tempo de escravidão, então o povo estava ali oprimido, escravo. Deus age e Deus livra aquele povo. Deus tem prazer, irmãos, em ouvir a nossa oração como igreja, em guardar, mas também Deus age quando a igreja passa por dificuldade. Então o Senhor é o Deus soberano, e Ele tem falado: o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, é separado, é dele, somos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero ler com vocês também, bem rapidinho, a partir do verso 18 até o 23.
Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estúpido para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Porquanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Irmãos, nós não vamos estar nos enganando, a nós mesmos, dizendo que somos alguém neste século, dizendo que somos alguém neste mundo. Deus conhece o meu e o seu coração. Deus conhece aquele que usa da palavra de Deus ou do nome de Cristo para se vangloriar. Ele sabe a intenção do coração de todo homem. É verdade. Imagine você diante de Deus, fazendo a sua oração, e uma oração mais genérica, Deus abençoa a minha vida, o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor conhece o meu ser, Deus olha para ti e fala direto comigo, você fala melhor, explica melhor. Uma experiência que Paul Yuk-Chul, o pastor da maior igreja do mundo, lá na Coreia, ele fala de uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, tremenda, irmãos. Não sei se eu já comentei com vocês aqui, de que ele, orando ao Senhor, e um homem mesmo fiel a Deus, um homem que tinha a sua vida devota mesmo ao Senhor, um homem exemplar. E uma experiência que ele teve, ele conta um dos seus livros, de que ele orava ao Senhor, ele passava uma dificuldade no começo do ministério dele, irmãos, bem jovem, 19 anos, coisa assim. Ele orava a Deus, pedia: Deus, eu preciso de uma mesa, uma secretária, uma escrivaninha, preciso de uma cadeira, e preciso de uma bicicleta. Era a oração daquele homem, naquela época. E orava, e orava, e orava, e nada de acontecer, irmãos. E ele cria, Tinha visto já milagres de Deus poderosos. E aquele milagre não acontecia. E buscava o Senhor e nada. Um dia ele orando ao Senhor, e aí o Espírito Santo falou com ele: você não foi específico na sua oração. Você está pedindo genérico, eu quero específico. E aí o pastor Paul Yuk-Chul, ele entendeu: Deus, eu quero uma escrivaninha de madeira, ele falou o nome da madeira, agora eu não consigo lembrar. Escrivaninha de madeira tal, com 3 gavetas assim, para me colocar os livros e alguns papéis. Eu quero uma cadeira daquelas que são mais confortáveis, porque eu vou estudar, e preciso também que seja com rodinhas, aquelas com rodinhas assim. E uma bicicleta, eu preciso de uma bicicleta que seja com aqueles faroletes assim, com dínamo, naquela época, aqueles faroletezinhos, e também que tem uma garupa, uma coisa para bagageiro, Ele falou assim, irmãos. E aí ele foi para a igreja, ele estava orando, e depois de uma conversa com os irmãos da igreja, ele falou: olha, eu estou grávido. Estou grávida de uma bicicleta, de uma escrivaninha e de uma bicicleta. Ué, como assim grávida? Eu orei a Deus, Deus vai me dar. Amém. Irmãos, passou algum tempo. Ele tinha tanta convicção de que ele ganhou essas 3 coisas. Ele recebeu. Da maneira que ele pediu a Deus, ele recebeu. E aqui eu quero, irmãos, também, diante desse cuidado de Deus que ele tem para conosco, que ele conhece, nós somos dele, você é dele. Você pode fazer oração específica também. E aqui eu quero dar o meu testemunho, de que eu tinha 18 anos. E eu estava, na época, a gente usa uma brincadeira, de dar as estilingadas por aí, de estar olhando, aqueles olhares: Deus vai que é essa, Deus vai que é aquela, Deus, será que é essa? Irmãos, e aí eu tive então um tempo com o Senhor, e orei
especificamente: Deus, o Senhor, eu preciso de uma esposa, uma futura esposa, uma namorada, e coloquei as características físicas da qual o Senhor estaria me dando a minha esposa. Irmãos, eu fui específico. Eu fui específico. E o Senhor, eu fiquei 2 anos, irmãos, esperando. 2 anos. E Deus me deu essa bênção. O Senhor me deu essa bênção. O Senhor é maravilhoso. São coisas simples para mim. Para vocês pode parecer, mas para mim, irmãos, foi muito importante. Porque Deus preparou. Já são 26 anos juntos. 26, irmãos. E o Senhor tem me dado essa bênção. Então, eu creio que você e eu, entendendo que Deus sabe, Deus conhece as nossas necessidades, cada uma delas, não precisamos estar nos enganando a nós mesmos, como diz no verso 18. Não precisamos estar tentando ludibriar ao Senhor ou tentar enganar Ele, porque no verso 19 fala: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então aquele que se acha sábio, aquele que se acha o bambambam, Deus sabe, o Senhor sabe. E aqui Paulo trazendo essa menção, ele falando no verso 21: quanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Vamos falar aqui então, irmãos, quando falou então sobre a plantação, né? Aquele que planta, aquele que rega, e aí Deus fala: é eu que dou o crescimento. Então, quem é aquele que plantou? Quem é aquele que regou? Pois eu que dou o crescimento. Aquele que plantou faz crescer alguma coisa? Sim ou não? Aquele que regou faz crescer alguma coisa? Não faz, irmão. Quem dá o crescimento, quem faz o milagre da germinação, do crescimento, da frutificação, é o próprio Deus. É uma lei estabelecida por Ele. Mas existe um cuidado. E esse cuidado, quanto mais cuidado a planta tem, melhor vai ficar. O certo é que ela vai frutificar, o certo é que ela vai germinar, o certo é que ela vai estar crescendo. Mas quando eu cuido bem, isso vai acontecer melhor ainda. Irmãos, em nós, a igreja de Deus é entendida da mesma forma. Por isso é feita essa explicação. De que nós somos importantes para o Senhor, mas somos apenas colaboradores no seu grande reino. Somos apenas servos. E aqui eu vi uma explicação muito interessante, né? De que quando nós estamos fazendo, e aqui eu vou contextualizar, a igreja de Deus, você vem à casa de Deus. Hoje eu cheguei em frente à igreja, aqui à porta da igreja, e vi umas folhas que estavam ali, né? Bem na porta, o vento atrás, ficou várias folhas ali. E fui lá e puxei aquelas folhas e tirei da porta da igreja. Irmãos, um zelo mínimo na casa de Deus. Então alguém que tirou a folha, né? Mas alguém que está aqui. Só que esse trabalho, ou essas coisas que fazemos diante do Senhor, as pessoas podem ver e achar interessante e elogiar. Mas para Deus, irmãos, eu sou um colaborador. Isso não vai acrescentar nada lá. Não vai, irmãos, não vai. O que Deus está vendo é o nosso coração. O nosso coração íntegro vai ter a recompensa. Senhor, estou fazendo para glorificar o teu nome. Amém. Olha só a diferença. Estou fazendo para que homens vejam? Nada. Estou fazendo para que o seu nome seja glorificado. Amém. O Senhor conhece. Agora, desses homens, Paulo, Cefas, né, Pedro, Apolo, ele fala então, o que são eles? São apenas servos, irmãos. Servos. Eu queria achar aqui. Somos verso 9, capítulo 3, verso 9. Só voltando um pouquinho. Porque de Deus somos cooperadores,
lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Todos nós, irmãos. Então aqui, lógico, cada um de nós, fazendo a obra do Senhor, dentro da casa do Senhor, lá fora, levando o seu Evangelho, fazendo a vontade de Deus, todo o trabalho nosso não é vão. Deus está vendo, o Senhor está vendo, mas Ele está vendo a integridade do nosso coração. Imagine se esses homens, aos quais a igreja estava fazendo panelinhas, eles viessem então a enxergar nisso algo de bom para eles. Começasse a subir, para o coração. Irmãos, é estratégia demoníaca. Porque diante de pessoas, vou falar aqui sobre idolatria. Uma pessoa começa a receber muitos elogios e a pessoa está tendo como alguém que está idolatrando ela. Para ela, o ego dela é excelente, é muito bom, mas Deus está vendo. E a estratégia, desde a fundação do mundo, Deus, esse dia eu estava falando também com os homens, Deus criou céus e terra, tudo que neles há. Deus criou os anjos. Anjos, criação de Deus. Tendo Deus, irmãos, olha só, anjo diante do Senhor, glorificando ao Senhor. A presença de Deus está no outro patamar, naquele patamar, região celestial, nos céus. Um anjo decidiu para si, olha, essa glória toda é muito boa. Será que para mim não seria legal? Essa glória toda? Quem foi esse anjo? Lúcifer. Um anjo diante de Deus, vendo a glória de Deus, que não conhecia nada de ruim. Um anjo caiu, irmãos. Agora imagine nós. Alguém chega e bate nas minhas costas. Olha, você foi bom naquilo, hein? Você foi bom. Oh, que legal. Irmãos, isso é estratégia do maligno. Então, quando a igreja, e aqui a gente finaliza esse trecho da palavra do Senhor, e vamos mudar de assunto agora. Quando a igreja de Deus se depara com situações de panelinhas, de estar exaltando o homem em detrimento ao Senhor, em estar valorizando mais a criatura do que o Criador, o Senhor vai estar exortando. O Senhor vai estar mostrando a sua palavra que nós estamos errados. E aí, o que resta para a igreja de Deus? Se arrepender, pedir perdão e mudar de face. Então, que o Senhor nos dê mesmo essa graça de conhecermos mais e mais e mais ao Senhor, de entendermos que a sua palavra ela vai estar mostrando sempre exemplos das quais possamos ver, olha Senhor, eu tenho que andar assim, então vou andar assim. Agora a pessoa vê aquilo, mas não faz. Então é estultícia, para não falar outro nome. Amém, irmãos? Glória ao Senhor. Vamos colocar de pé.